Imagine por um momento que você está numa festa de casamento. Tudo está correndo muito bem, está tudo muito bonito e de repente a bebida acaba. Imagina só o constrangimento, pois foi exatamente numa ocasião dessa que Jesus fez o seu primeiro milagre, o seu primeiro sinal. E esse milagre não foi só transformar água em vinho, mas ele estava transformando vidas. Então nesse vídeo de hoje você vai descobrir por que esse primeiro milagre de Jesus, ele revela tanto sobre quem Jesus é e o poder que ele tem para transformar a sua vida hoje. Olá, eu sou o Renato Neves, é uma alegria muito grande ter você aqui comigo no nosso canal Bíblia Talk. E olha, eu quero falar para você do fundo do meu coração. Eu tenho estudado demais sobre o Evangelho de João. Eu comprei os livros, comprei a revista, comprei um comentário bíblico sobre o livro de João. Para quê? Para te dizer que mesmo fazendo tudo isso, eu estou aprendendo mais sobre Deus todos os dias. E só tem uma forma de você aprender mais sobre Deus. Como que é, Renato? É através da palavra de Deus. Então, nesse vídeo aqui, eu quero compartilhar com você 3 coisas poderosas que esse primeiro milagre de Jesus nos ensina sobre a fé, sobre a obediência e sobre a transformação. Então, assim, a primeira coisa que eu quero falar para você e que você precisa entender é que Jesus, ele chega exatamente aonde a alegria acabou. Olha só que situação, lá em João, no capítulo 2, a Bíblia vai nos contar que Jesus, ele estava numa festa de casamento. Onde que era essa festa? Lá em Caná da Galileia. E os casamentos na cultura judaica daquela época não era brincadeira, não. Você precisa entender que era uma celebração que durava uma semana inteira. E o vinho, nesse contexto, ele era um símbolo da alegria, da celebração, da união dessas duas famílias. Imagina só agora o casamento mais animado que você já foi na sua vida inteira e multiplica isso por uma semana inteira. Tinham convidados especiais, Jesus estava lá, os discípulos de Jesus estavam lá, toda a comunidade estava envolvida. E aí, no meio dessa festa, o vinho acabou. E quando o vinho acaba, não era só um constrangimento, era um presságio terrível para os noivos. Na cultura daquela época, você ficar sem o vinho na festa de casamento era você quebrar uma lei básica da hospitalidade. Era como se você convidasse alguém para ir na sua casa para comer um churrasco sem ter nenhuma churrasqueira. Quem convida alguém para um churrasco e nem tem churrasqueira? E aí é nesse momento que Maria, ela entra em ação. Maria, ela conhecia o filho dela melhor do que qualquer outra pessoa. E quando ela viu que o vinho estava acabando, ela foi direto a Jesus e ela disse para ele: "O vinho acabou, não tem mais vinho", como está escrito lá em João, no capítulo 2, no versículo 3. E sabe o que que isso me mostra? Isso me mostra que a gente pode levar as nossas necessidades reais direto a Jesus. Nós vemos que Maria, ela não tentou resolver sozinha, ela não ficou fingindo que estava tudo bem ali naquela festa. Ela foi direto ao ponto com Jesus. E aqui tem um detalhe interessante, porque Jesus, ele não vai transformar a água em qualquer vinho. Ele transforma no melhor vinho que aquele mestre Sala já tinha visto. O mestre Sala vai dizer até que eles guardaram o melhor vinho para o final. Está escrito assim: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho, conforme está escrito lá em João capítulo 2, no versículo 10. E isso me lembra quantas vezes aqui no Canadá eu vi Deus chegando em situações difíceis e fazendo muito melhor do que a gente podia imaginar. Eu não sei se eu já contei para você em algum dos outros vídeos, mas teve uma época bem difícil para a gente aqui no Canadá. A gente tinha o dinheiro contado para uma das duas coisas. Ou a gente pagava o aluguel da casa onde nós estávamos morando, ou a gente comprava as passagens para ir embora do Canadá. A gente já não tinha emprego, nós estávamos desempregados. Eu ainda estava estudando e sem dinheiro para pagar a matrícula da faculdade. Esse foi um momento de aperto real nas nossas vidas. Nós estávamos super apertados. E naquele dia nós ligamos para o meu sogro, o pastor Park, e olha que a gente nem falou nada para ele, a gente não tinha comentado sobre a nossa situação. E antes mesmo da gente começar a falar, ele trouxe uma palavra de Deus direto para a minha vida e para a vida da minha esposa. Foi algo tão certeiro, tão de Deus, que quando nós desligamos aquele telefone, a gente só pôde fazer uma coisa. Nós sentamos ali naquele sofá, nós oramos juntos e nós demos um passo de fé. Nós pagamos o aluguel daquele mês e simplesmente confiamos naquele milagre que Deus poderia fazer na nossa vida. E você quer saber o que aconteceu? Menos de uma semana depois, eu estava empregado. E não era qualquer emprego, é no emprego que eu estou trabalhando até hoje para a glória do Senhor Jesus.
Então a presença de Jesus afasta a tristeza e nos seca de alegria, conforme está escrito lá em Salmo 30, no verso 11 e 12. Deus converte nosso pranto em alegria. Agora, a segunda coisa que esse milagre nos ensina é sobre a pedagogia de Jesus. É como ele nos ensina. E ele nos ensina de um jeito prático. O que ele nos ensina? Ele nos ensina que a fé e a obediência, elas andam juntas. Eu não sei se você percebe o que aconteceu, mas quando Maria falou para Jesus sobre o problema que eles estavam enfrentando, Jesus respondeu para ela: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora, como está escrito lá no verso 4. Mas mesmo assim, Maria virou para os serventes e disse para eles: fazei tudo quanto ele vos disser, como está escrito no verso 5. E olha que exemplo de fé maravilhoso esse da Maria. Ela sabia que Jesus, mesmo tendo falado aquilo para ela, ele tinha o poder para resolver aquele problema. E uma coisa muito interessante aqui é que Jesus, mesmo tendo falado o que ele falou para Maria, ele honra a fé dela. E olha só o que Jesus diz para os serventes: enchei de água essas talhas, conforme está escrito lá no verso 7. E imagina a cena, tinha 6 talhas ali de pedra. E cada uma dessas talhas tinha capacidade para 70 litros de água. E isso no total daria mais ou menos uns 400 litros de água. E os serventes, eles deveriam estar pensando: que adianta a gente encher essas talhas de água se o nosso problema é a falta de vinho? Mas mesmo assim eles obedeceram à ordem de Jesus. E aqui é onde está a lição chave para mim e para a sua vida. A obediência, ela vem antes do milagre e não depois. Quantas vezes eu e você, nós tentamos viver o milagre primeiro para depois obedecer a Jesus. Mas Jesus, ele ensina aqui completamente o contrário. Os serventes encheram as talhas de água como Jesus mandou e depois Jesus disse para eles: tirai agora e leve para o mestre-sala, conforme está escrito lá no verso 8. E quando eles foram levar aquela água, ela se transformou em vinho. E isso me lembra muito a história de Naamã lá no Antigo Testamento. Ele tinha lepra e foi procurar o profeta Eliseu. E aí o que o profeta fez? Mandou ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Aí o que acontece? Qual foi a reação de Naamã? A história diz que ele falou assim: puxa vida, mas na minha cidade, na minha terra tem rios muito melhores que esse. Mas mesmo assim, ele obedeceu o que o profeta tinha falado. E quando ele mergulhou 7 vezes, na última vez, ele saiu curado de lá. E aqui tem um detalhe também que passa muito despercebido e batido de muitas pessoas, porque aquelas talhas que Jesus usou não eram simples potes de água, eram talhas usadas para rituais de purificação. Então, dizendo assim num termo mais aberto, aquelas talhas eram utensílios sagrados. Então, depois que a água era colocada naquelas talhas, os judeus faziam um ritual para consagrar aquela água ao Senhor. E aquela água seria usada para lavar as mãos, para lavar os pés, para preparar aquela pessoa para entrar no templo ou então para fazer um sacrifício a Deus. Agora pensa comigo, quando Jesus, ele transforma aquela água em vinho, aquelas talhas perdem a sua valia, elas nunca mais poderiam ser usadas para rituais de purificação. Sabe por quê? Porque o vinho é fermentado e era considerado como algo impuro naquele contexto. Seria a contaminação daquela talha, daquele recipiente. E isso é como se Jesus estivesse dizendo: eu estou mudando o propósito dessas talhas. Ele pega um símbolo antigo da purificação e transforma ele em um símbolo de alegria. E esse é o coração do milagre. Jesus, ele começa o seu ministério mostrando que ele não vai apenas renovar o sistema, mas ele vai transformar completamente tudo. E lá na cruz ele faz isso de novo, ele transforma o seu próprio corpo quebrado e entregue nas nossas novas talhas. Agora não mais uma talha de água, mas uma talha com sangue, o sangue que purifica, o sangue que nos convida não para um ritual, mas para uma alegria eterna com Deus. E aí a gente chega no terceiro ponto dessa lição de hoje, desse estudo de hoje, que é o mais profundo de todos, na minha opinião, porque é quando Jesus revela a sua glória e inaugura uma nova era na humanidade. O texto bíblico vai dizer assim: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos fizeram o quê? Os seus discípulos creram, como está escrito lá em João capítulo 2, no versículo 11. Mas é importante que você repare numa coisa aqui. Esse foi o primeiro sinal de Jesus, não foi o primeiro milagre. E qual que é a diferença? A diferença é que um milagre, ele pode ser só um evento sobrenatural, mas aqui foi um sinal. Por que que foi um sinal? Foi um sinal porque Jesus estava apontando para algo muito maior,
Para que Jesus estava apontando com esse sinal? Ele estava apontando para a sua própria divindade. Ali em Caná da Galileia, Jesus ele mostrou que ele era o Criador do universo. E por que nós podemos afirmar isso? Nós podemos afirmar isso porque só o Criador da água pode transformar ela em vinho instantaneamente. E olha só que interessante, porque os discípulos de Jesus, eles já seguiam ele antes desse sinal, antes desse milagre. Pedro, Tiago, João, eles já tinham largado as redes de pescadores e já tinham decidido seguir a Jesus. Mas depois desse primeiro sinal, o texto bíblico vai dizer: "E os seus discípulos creram nele". E isso me mostra algo poderoso aqui nesse texto, porque o discipulado cristão é um processo. A gente não entende tudo sobre Jesus, sobre a Bíblia e sobre a salvação através de apenas um contato com a palavra de Deus. A nossa fé vai crescendo, a nossa compreensão vai aumentando e Jesus vai se revelando a nós através das nossas circunstâncias. Ele vai se revelando a nós através das circunstâncias da nossa vida. E ele vai nos ensinando, ele vai fortalecendo a nossa fé. Agora escuta essa revelação. Esse milagre acontece numa festa de casamento. A Bíblia fala que Jesus ele é o noivo da igreja. Então, de certa forma, esse primeiro milagre profetiza, aponta sobre o banquete das bodas do Cordeiro que está por vir. E sabe o que é mais incrível? Que o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho. E sabe qual que foi o último milagre de Jesus antes da cruz? Foi oferecer o vinho para os seus discípulos como símbolo do seu próprio sangue. Ou seja, o vinho que aponta para a nova aliança. Jesus começa o seu ministério terreno com o vinho, Jesus termina o seu ministério terreno com o vinho, e aqui você pode ter certeza absoluta disso. Nada é por acaso. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Talvez você hoje esteja nessa mesma situação, na situação que estavam aquelas talhas vazias. Mas eu quero te dizer que Jesus ele quer encher você com um vinho novo. Um vinho que traz a alegria, que traz a vida, que traz um propósito para a sua vida. E a minha pergunta para você é: será que você está pronto para receber esse vinho na sua vida? E uma coisa interessante aqui que você precisa entender é que Jesus, depois que fez esse milagre, Jesus, Maria, os discípulos, todos eles foram embora para Cafarnaum. O que isso significa? Significa que a vida continua. Eles não ficaram lá se gabando por causa daquele milagre. Eles sabiam que precisavam seguir em frente. Por quê, Renato? Porque ainda tinha muito mais pessoas para ser alcançadas. Tinham vidas para ser transformadas. Essas 3 lições que nós estamos aprendendo hoje, com esse primeiro milagre de Jesus, elas são transformadoras, porque Jesus ele chega onde acabou a alegria. Ele nos ensina que a fé e a obediência, elas andam juntas, e ele também nos ensina que ele revela a sua glória para fortalecer a nossa fé. Então eu espero, como sempre, que esse vídeo tenha te ensinado pelo menos uma coisa ou duas. E se esse vídeo falou com você, se esse estudo falou com você hoje, eu quero que você compartilhe ele com alguém que está precisando ouvir isso. Pode ser aquele seu amigo que está passando por uma situação difícil, ou alguém da família que precisa ver a glória de Jesus sendo manifestada em alguma área da vida dela. Mas espera um pouco, porque esse foi o primeiro sinal dessa jornada. A glória de Jesus vai ser revelada passo após passo nesse Evangelho de João. Então não perde o próximo vídeo, porque cada capítulo a gente vai mergulhar mais profundo no coração desse evangelho incrível que é o Evangelho de João. E não se esqueça de curtir esse vídeo. Se você ainda não curtiu, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum ensinamento da Palavra de Deus. E sendo assim, que Deus em Cristo te abençoe e eu te vejo no próximo vídeo.